especial para mim. Eu não tinha pensado, mas é a minha última pregação do ano. É a última vez nesse ano que eu vou estar pregando aqui no altar. E o Senhor me direcionou uma palavra que fala muito o que aconteceu e o que está acontecendo comigo. E eu quero partilhar com você nessa manhã. Abra comigo em Êxodo 4. Êxodo 4 é o segundo livro da Bíblia, no versículo 12. Amém? Todos encontraram? Então o versículo nos diz assim: agora, portanto, vai, e eu estarei contigo, e te ensinarei o que hás de falar e como falarás. Êxodo 4, versículo 12. Vou ler de novo. Agora, portanto, vai, e eu estarei contigo, e te ensinarei o que hás de falar e como falarás. Amém? Isso é Deus falando com Moisés. E nós vamos falar um pouquinho hoje sobre Moisés. Amém? Quem aqui conhece a história de Moisés? Não conhece, filho? Nós vamos falar hoje um pouquinho sobre Moisés e sobre chamado. Porque muitas vezes nós estamos na presença de Deus, muitas vezes nós viemos aos cultos, muitas vezes nós permanecemos no caminho, mas e qual é o chamado? Deus tem um chamado? Deus tem um propósito para a minha vida, para a sua vida? E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Amém? Eu vou falar um pouquinho da história de Moisés. Posso falar um pouquinho mais, porque às vezes pode ter pessoas que não ouviram. Então vamos lá. Aqui o que nós lemos foi Deus falando com Moisés, porque Deus já tinha direcionado qual era o propósito para Moisés. Então Deus falou: vai, porque eu vou com você. E eu vou falar e você falará aquilo que eu te falar. Agora nós vamos voltar um pouquinho para poder entender o que é Moisés. Em Êxodo 3, versículo 1, volta aí a página. 3, versículo 1. Nós lemos assim: apacentava Moisés o rebanho de Jetro, Reuel, seu sogro, sacerdote de Midian. Certo dia, conduzindo as ovelhas para além do deserto, chegou a Horebe, o monte de Deus. Aqui, a palavra nos diz que Moisés, ele cuidava do rebanho do seu sogro, Jetro. Jetro era sogro de Moisés, e Moisés cuidava desse rebanho. Esse era o trabalho de Moisés. Todos os dias Moisés pegava o rebanho e levava o rebanho. Depois trazia o rebanho. Esse era o seu trabalho. Esse era o seu serviço. Era assim que Moisés servia e trabalhava naquele tempo. Só que nem por isso ele deixava de buscar a Deus. A palavra nos diz aqui nesse versículo que ele foi levar o rebanho e ele chegou a um monte. E sabe o que ele aproveitou para fazer? Orar. Ele orou ao Senhor. E aqui nós já começamos a aprender com Moisés. Eu e você, nós temos os nossos dias são tão corridos,
Nós temos tantos afazeres, nós temos o nosso trabalho, nós temos a nossa casa, nós temos para quem é casado, o marido ou a esposa, para quem tem filhos, são os filhos, são os netos. É tanta coisa. Mas aqui nós aprendemos que nós não podemos deixar de buscar ao Senhor. Nós temos que buscar ao Senhor, nós temos que falar com Deus, separar um tempo. Moisés chegou num lugar, deixou o rebanho ali, subiu no monte e orou. E ele estava de olho no rebanho, eu tenho certeza disso, que ele estava de olho no rebanho. E por que muitas vezes eu e você, a gente, nossa, estou tão cansado, chega no fim do dia, não deu tempo durante o dia ou não deu tempo, não conseguimos e nós não falamos com o Senhor. Sai um erro nosso. Nós temos que falar com Deus. Nós temos que separar esse tempo. Nós temos que conversar com Ele, buscar a presença dEle. Sabe por quê? Porque se você não buscar a Deus, se você não separar um tempo para falar com Ele, você não vai ter relacionamento. Porque para você ter relacionamento, você precisa ter um tempo com a pessoa, certo? Para mim ter uma amizade, eu preciso separar um tempo para essa amizade, para ir tomar um café, para conversar, ligar, não é? Para o casamento, a mesma coisa, a gente não separar tempo para o nosso cônjuge, como é que vai o casamento? E assim é o relacionamento com Deus. Se nós não separarmos tempo para Ele, nós não teremos um relacionamento com Ele. E se nós não tivermos um relacionamento com Deus, nós também não teremos a direção dEle. Então eu te falo, se você ainda não tem certeza ou não sabe qual é o propósito, o chamado de Deus na sua vida, separe tempo com Deus. Porque é lá que Ele vai te dizer. É lá, nesse tempo, falando com Ele, buscando a Ele, que Ele vai confirmar ao seu coração qual é o propósito, qual é a direção, o que você tem que fazer. Aqui Moisés levou o rebanho, chegou ao monte, foi a orar, e ali Deus falou com ele. Em Êxodo 3:10, Deus diz assim: vai, pois, imediatamente, eu o envio ao faraó, para tirar do Egito o meu povo, os filhos de Israel. Essa aqui foi a direção que Deus deu. Esse aqui foi o propósito, o chamado de Deus para Moisés. O povo de Israel estava como escravo no Egito. E Moisés foi enviado por Deus para lá. Para quê? Para libertar o povo. Deus ia fazer através de Moisés. Então Deus o chama e fala para ele: você tem um chamado, você tem um propósito. Assim como Moisés, assim como Deus falou com Moisés e deu a direção, Deus quer dar essa direção para você. Se você ainda não sabe, se você ainda não tem certeza, e se você sabe, você está caminhando para lá? Você está cumprindo o que Deus te pediu? No versículo 11, Moisés, contudo, interpelou a Deus: quem sou eu para me apresentar diante do faraó e fazer sair os israelitas das terras do Egito? Versículo 13, porém Moisés acrescentou: quando eu for aos filhos de Israel e comunicar: o Deus de vossos pais me enviou até vós, e me questionarem qual é o seu nome, que deverei dizer? Moisés aqui, quando Deus dá a direção e o chama e fala o que é para ele fazer, sabe o que ele faz? Mas quem sou eu? Será que esse é mesmo? Isso é mesmo para mim? Senhor, é mesmo? Sou eu mesmo que o Senhor está mandando fazer? Mas e se eu chegar lá e me questionarem: quem é que te mandou aqui? E isso às vezes acontece. Muitas vezes, ou às vezes, Deus nos dá uma direção, Deus nos chama para alguma coisa, sabe o que a gente faz? Se amedronta.
será que é mesmo para mim? Será que Deus mesmo falou isso? Será que sou eu mesmo? Mas e o que as pessoas vão falar? Será que as pessoas vão acreditar? E sabe por que eu falei no início que isso fala um pouco sobre o que eu vivi e o que eu estou vivendo? Porque eu falava, não é para mim. Sabe o que eu falava? Esse chamado que Deus tem é só para o meu marido. Não, eu só vou ficar na retaguarda, só orando aqui, intercedendo por ele. O chamado é dele, eu não. Eu fiz isso. E é o que às vezes acontece. E sabe qual foi a resposta de Deus para Moisés? No versículo 14, ele fala: eu sou o que sou, e deveis dizer aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós. Então, quando vier a dúvida daquilo que o Senhor já te falou, quando alguém perguntar alguma coisa, ou você sentir que alguém não está acreditando, não está aceitando, sabe o que você fala? Até para si mesmo: eu sou, me enviou. Eu sou, me chamou. Eu sou. Deus é que te chamou. Deus é que te enviou. Deus é que deu esse propósito para você. Porque o medo, eu tinha medo, eu tinha receio, eu não queria aceitar. E sabe o que acontecia comigo? Eu sempre sentia que estava faltando alguma coisa. Sabe por quê? Desobediência. Porque quando a gente desobedece, Deus fala, vai, e a gente não vai, e a gente fica com muito... A gente sente que a gente está mal. A gente fica mal, e a gente sente que está faltando alguma coisa. E eu não reconhecia o que era. Em Êxodo 4, versículo 1, vamos ler aí. Então Moisés replicou a Deus: mas Senhor, eis que os israelitas não acreditarão em minha pessoa, tampouco darão ouvidos às minhas palavras, porquanto certamente contestarão: não é possível que Yahvé te tenha aparecido. Mesmo Deus falando para ele, vai. Ele questionou a Deus. Deus falou, eu te chamei, vai. Ele ainda continuou. Irmãos, é tão ruim porque eu continuei um bom tempo também. Eu bati cabeça também na parede. Igual Moisés. Não é pra mim, não. O que vão achar? Aqui ele volta a falar. O que as pessoas vão achar? As pessoas não vão acreditar, as pessoas não vão me aceitar. O que eu vou fazer se as pessoas não me aceitar? Sabe quem te enviou? Foi Deus. A sua preocupação não tem que ser se as pessoas vão te aceitar ou não, se as pessoas vão acreditar ou não. Você tem que começar. Simplesmente você tem que começar, você tem que ir, você tem que fazer, você tem que dar início àquilo que Deus mandou você fazer. Eu achava que o propósito que Deus tinha para mim, agora falando de mim, não era para mim, igual eu disse aqui. Eu achava que era só para o meu marido. Eu achava que as pessoas olhavam para mim e me menosprezavam. Eu achava que ninguém ia me aceitar naquilo que Deus tinha me chamado. Sabe por quê? Porque eu sou nova, ou porque eu não tenho a postura que outros têm por aí. Eu sou uma menina, eu sou brincalhona, sou. A hora que tem que ser séria, eu sou séria. Às vezes, tem aí, lógico, tem minhas falhas, tem minhas fraquezas, mas eu achava isso, eu pensava assim. E por pensar assim, eu atrasei muito aquilo que Deus tinha para fazer.
E Deus começou a fazer esse ano, porque esse ano eu aceitei. É triste olhar para trás, eu olhar para minha vida para trás e saber que Ele tinha me chamado lá atrás e eu lá atrás não quis. Sabe por quê? Por ficar preocupada com coisas, com pessoas, com o que falavam. Moisés então questiona mais uma vez preocupado com pessoas. E aí no versículo 2 diz assim: perguntou-lhe o Senhor: que é isso que tens na mão? Respondeu-lhe Moisés: um cajado. Ordenou-lhe o Senhor: lança-o na terra. Moisés prontamente atirou o cajado ao solo, e ele se transformou em uma grande cobra, e Moisés esquivou-se dela assustado. Se os irmãos forem ler do versículo 2 ao versículo 9, aqui tem alguns sinais, porque Deus deu algumas ordens para Moisés e operou ali alguns sinais. Esse aqui foi um. Moisés tinha um cajado na mão, uma vara na mão. Deus então pega e fala para ele: lança no chão. Quando ele lança no chão, ela se torna em cobra. Aí ele se esquiva dela, Deus pega e fala assim: pega ela pela cauda. Quando ele pega ela pela cauda, volta a ser um cajado. Outro sinal que Deus faz, se os irmãos depois quiserem ler, Deus pega e fala assim: coloca a sua mão no seu peito. Ele coloca a mão assim no peito, e quando ele tira a mão está leprosa. Tinha uma doença na mão dele. Aí Deus fala assim: volta a pôr a mão no peito. E ele volta a pôr, e quando ele tira de novo já não tem mais doença, a mão dele já está normal. E depois Deus pega e fala para ele: você vai fazer isso perante o povo de Israel. E se eles mesmo assim não aceitarem, sabe o que você vai fazer? Você vai pegar a água do rio e vai torná-la em sangue. E aqui eu te falo: se Deus te chamou, se Deus te enviou, se Deus te direcionou um propósito, Ele também te capacita. Ele também derrama uma unção sobre você, a unção que é preciso. Ele vai, mesmo nas suas fraquezas, mesmo nas suas falhas, Ele vai te capacitar para fazer aquilo. As pessoas podem falar o que quiser, mas Deus vai derramar sobre você. Se Ele te chamou, se Ele te enviou, se Ele deu esse propósito para a sua vida, Ele está contigo. Não tema. Você vai fazer coisas que você nunca fez. Sabe por quê? Porque Ele vai fazer através de você. E aí em Êxodo 10, capítulo 4, versículo 10. No entanto, argumentou Moisés. Lá vem Moisés de novo, irmãos. Mas mais uma vez. Mas então, Deus já tinha falado com ele. Deus já deu sinais. E ele ainda... Meu Deus, que homem teimoso. Que homem tem medo. Pois é, irmãos. Isso pode acontecer conosco. Aconteceu comigo. No entanto, argumentou Moisés a Yahvé: perdão, ó meu Senhor. Todavia eu não tenho facilidade para expressar-me, nem no passado, nem agora que falaste a teu servo. Não consigo falar bem, pesada é minha língua. Respondeu-lhe o Senhor: quem dotou o homem de boca e língua? Quem fez o surdo ou o mudo com boa visão ou o cego? Não sou eu, Yahvé? Agora, portanto, vai, e eu estarei contigo, e te ensinarei o que hás de falar e como falarás. Mais uma vez Moisés questiona a Deus, mas agora ele não coloca as pessoas como empecilho, agora ele coloca ele mesmo. A fraqueza dele, porque ele falou aqui que ele não sabia falar bonito, que a língua dele era meio pesada. Sabe o que eu entendo com isso? Às vezes Moisés podia ser meio bruto. Moisés às vezes podia ser meio bravo.
E aí ele coloca ele mesmo como empecilho, como obstáculo para cumprir o que Deus te mandar. Quando eu li aqui que Moisés falou que ele não sabia falar e que pesada era a sua língua, eu me identifiquei um pouco. Porque eu também não sei falar muito bonito, não. Mas a questão da língua pesada foi o que eu pensei. Eu não consigo, tenho trabalhado nisso, tá, irmãos? Em nome de Jesus, eu melhorar mais. Já melhorei um bocado, vou melhorar mais. Quando alguém faz alguma coisa que eu vejo que ela fez errado, eu não consigo, eu já falo. Sabe? Eu fico bravo muito fácil. Eu sou um bocado estressada, as irmãs aqui da igreja me conhecem, sabe como é que é. Mas eu tenho buscado no Senhor o tratamento, porque a gente tem que ter um domínio. Eu já melhorei, penso eu, mas preciso melhorar mais. E eu também olhava para mim, mas Senhor, como assim eu vou fazer isso que o Senhor está mandando se eu tenho essas falhas? E eu vou fazer, foi o que Moisés fez ali. E sabe o que o Senhor disse aqui para Moisés? Perguntou para ele quem é que deu boca ao homem. E quem é que fez o homem? Quem é que te fez? Não foi ele. Quem é que me fez? Não foi ele. Então, se ele me chamou e se ele te chamou, ele sabe os nossos defeitos, ele sabe as nossas falhas, ele sabe as nossas fraquezas. E se ele nos chamou é porque ele sabe que a gente pode e vai conseguir com ele cumprir o propósito. Não há defeitos, não há falhas, não há erros, não há fraquezas que possam atrapalhar o propósito de Deus na sua vida. Sabe por quê? Porque se você estiver com Ele, Ele vai te tratar, Ele vai cuidar de você, Ele vai te moldar, Ele vai tirar aquilo que não é dele, aquilo que não agrada a Ele, aquilo que pode atrapalhar o propósito. Ele vai tirando, Ele vai fazendo e Ele vai cumprindo, porque Ele te conhece melhor do que você mesmo. Foi Ele quem te fez. E aí depois nos versículos seguintes, Deus fala para Moisés que ele não iria sozinho. Que Arão, que era o irmão dele, iria com ele. Quando Deus te chama para algo, te envia para algo, te dá um propósito, Ele não te chama para ficar sozinho, para ficar sozinha. Ele não te chama para fazer sozinho, para fazer sozinha. Quando Ele te chamar, quando Ele te mandar fazer algo, Ele vai levantar alguém para estar com você, para te ajudar a cumprir o propósito, para estar do seu lado. Sabe por quê? Porque a palavra nos diz que é melhor dois do que um. E a palavra ela não se contradiz. Então quando Deus chama Moisés questionando, a palavra nos fala que Deus ficou irado com Moisés e aí contou para ele. Sabe por quê? Porque eu acredito que Deus iria fazer uma surpresa para Moisés. Eu acredito assim. Isso sou eu, tá, irmão? Não é a palavra que fala. Isso eu acredito. A palavra fala que Deus se irou, porque Moisés só estava questionando. E a palavra nos diz que Deus se irou com Moisés e aí contou para ele. Não é Arão teu irmão? Então vai de caminho que ele vem de encontro com você. Ele vai com você, ele vai estar contigo. Eu vou pôr palavras na sua boca, você vai passar para ele e ele vai falar com o povo e vai falar com o faraó. Ele será o profeta e você será Deus, como se fosse Deus para ele, porque eu vou falar com você. É isso que Deus fala para Moisés. E é isso que Deus fala para nós nessa manhã. No propósito dele, nós não estaremos sozinhos. No chamado dele, nós não estaremos sozinhos, sozinhas. Deus sempre vai levantar alguém para estar conosco, para estar segurando do nosso lado, para estar ali nos agarrando. Se a gente der uma cambaleada, der uma tropeçada, a pessoa vai nos segurar para a gente não cair. A pessoa vai nos ajudar a cumprir aquilo
também vai ajudar, sabe por quê? Porque se Deus enviou ela para junto de nós, é porque também é o propósito dela. Então é um ajudando o outro. Glória a Deus. Tem alguém gerando o propósito, vem a parteira para ajudar a dar a luz. Só que o propósito da parteira é esse mesmo, é ajudar a dar a luz. Então a pessoa também vai estar no propósito dela. Então é um ajudando o outro. Amém. Não se preocupe, você não estará sozinho. Glória a Deus. Confie nele. Depois em Êxodo 5, do versículo 6 ao 9, Moisés e Arão foram para o Egito, chegaram lá, foram falar com o faraó, tudo que Deus deu todas as direções, irmãos. Depois os irmãos peguem aí Êxodo, leem, que é uma história assim, de muitos milagres, muitos sinais, não é bem milagres, muitos sinais de muita presença de Deus, sabe, de muita direção de Deus, direcionamento de Deus. Mas então em Êxodo 5, do versículo 6 ao 9, nos diz que depois que Moisés e Arão falaram com o faraó, que eles já estavam no Egito e foram falar com ele tudo que Deus tinha direcionado para falar, sabe o que o faraó faz? Pega e fala para os seus servos, para eles aumentarem o trabalho do povo. Porque o povo de Israel estava lá trabalhando, sendo escravos, na verdade. E aí, eles levavam certos materiais até o povo, para o povo fazer o que tinha que fazer. O faraó pega e fala assim: não vai levar mais nada. O povo é que vai buscar os materiais e que faça o que tem que fazer da mesma forma. Então o trabalho ali se agravou. E sabe o que eu entendi com isso? Quando Deus nos direciona, nos dá um propósito, nos chama para alguma coisa, a gente entende e dá o passo inicial e vai, pode ser que alguma coisa piore. Pode ser que algo aconteça e não seja muito bom. Mas isso não quer dizer que você está errado. Isso não quer dizer que você não deveria ir. Deus te mandou. Como assim você não deveria ir? Como assim eu não deveria fazer? Deus nos mandou, Deus nos chamou para fazer isso. Mas isso pode acontecer, e foi o que aconteceu. Após Moisés e Arão fazerem aquilo que Deus tinha mandado, o povo foi espizinhado mais no trabalho. E depois em Êxodo, ainda no capítulo 5, versículo 22, e no versículo 23, e aí no versículo 1 do capítulo 6, nós vamos ver Moisés falando com Deus sobre isso. Senhor, o Senhor me enviou. Eu vim. Mas depois que eu falei com o faraó, que eu dei início àquilo que o Senhor me pediu, o povo está sendo ali agora, o trabalho deles eles estão sendo agravados, o trabalho, eles estão sendo afligidos. Por que, Senhor? Isso pode acontecer porque a gente pode, mas então, eu estou na direção, eu estou obedecendo, e por que está acontecendo isso? E a gente questionar com Deus, e sabe o que Deus falou? Deus falou assim: eu vou entrar agora. Capítulo 6, versículo 1. Então Yahvé respondeu às súplicas aflitas de Moisés: agora, portanto, verás o que hei de fazer a Faraó, pois é pela intervenção de minha mão poderosa que os fará partir, e por minha mão poderosa os expulsará de seu país. Resumindo, Deus aqui fala assim: eu estou entrando agora. Você está na direção, você está me obedecendo, você está fazendo o que eu falei para você fazer. Então, se alguma coisa se levantou contra você, se alguma coisa se levantou contra o seu propósito, eu vou entrar. E Deus entra. E
do capítulo 7 ao capítulo 12, nós leremos aí, depois quem quiser ler, as 10 pragas. Sabe por quê? Porque Moisés e Arão iam até Faraó e pediam para ele liberar o povo. Ele falava que ia liberar, mas endurecia o coração. Deus pegava e mandava uma praga. Aí ele chamava, a praga não passava. Faraó chamava Moisés e falava: ore ao seu Deus e peça para ele tirar essa praga do meio de nós, que eu vou liberar o povo. Eles oravam a Deus, Deus tirava aquela praga, ele não liberava. Deus pegava e mandava outra praga. E assim foi 10 pragas. Deus entrou na casa. Foi difícil, porque o povo continuava ali escravo. O povo continuava ali preso. Mas Moisés estava dentro do propósito. Pode ser que o propósito que Deus te chamou não seja fácil. Pode ser que o propósito que Deus te direcionou, que o chamado do Senhor na sua vida não seja fácil. Não seja assim para se cumprir. Mas se Ele te chamou, se Ele te enviou, se é o propósito dele para você, faça. E confie nele. Porque se as coisas piorarem, Ele entra e Ele faz. As mãos dele são poderosas. Ele é poderoso. E Ele vai fazer tudo que Ele puder fazer e que Ele tiver que fazer para te ajudar, se você estiver dentro da obediência do Senhor. Aí agora eu quero colocar só uma observação aqui. Dentro dessas 10 pragas, as primeiras 4 ou 5 pragas, eu falo 4 ou 5 porque eu li em 2 versões lá em casa, e numa versão fala que é as primeiras 4, na outra versão fala que é as primeiras 5. Faraó endureceu o coração. Faraó é que se endureceu e não liberava o povo. Mas as restantes, a palavra nos diz que Deus endureceu o coração de Faraó. E sabe o que eu entendi? Quando a gente está no propósito, quando a gente está cumprindo o chamado do Senhor na nossa vida, coisas ruins podem se levantar, dificuldades podem vir sim. Pode ser o inimigo se levantando para nos atrapalhar, para nos querer parar, para nos querer travar. Mas também pode ser Deus nos colocando à prova. As primeiras pragas, Faraó endureceu o coração. As restantes, pelo menos as 5 últimas, foi Deus que endureceu o coração de Faraó. Então Deus pode me colocar e te colocar na prova também, no processo do chamado, do propósito dele. E aí depois das pragas, antes da 10ª praga, no capítulo 12, Deus dá uma ordenança para o povo. Fala com Moisés, para Moisés falar com o povo, que eles iam celebrar a Páscoa. E que era para cada família do povo de Israel, eu vou resumir, tá, irmãos? Matar um carneiro, um cordeiro, pegar o sangue e passar nos umbrais das portas. Sabe por quê? Porque a 10ª praga, que era a última praga, era a morte de todos os primogênitos. E toda casa que tivesse com esse sangue, o sangue do cordeiro, nos umbrais das portas, o anjo da morte não iria entrar. A sua casa, os umbrais das portas da sua casa, está com o sangue do cordeiro. Moisés então fala isso ao povo. E o povo vai e faz. Aqui mais uma coisa Deus vem nos dizendo.
durante o processo, durante o propósito, durante o chamado, para além dele poder nos colocar à prova, Ele vai nos ordenar mais uma coisa. Ele pode dar mais uma ordem para nós conseguirmos chegar ao fim do propósito, para nós conseguirmos cumprir aquilo que Ele pediu. A ordem aqui foi esse sangue nos umbrais das portas. Quem não passasse, ele iria perder o seu primeiro filho. O anjo da morte ia passar ali e esse filho iria morrer. É uma coisa tão simples. E às vezes pode ser assim, Deus pode nos pedir algo muito simples. E a gente não fazer. E se a gente não fizer, Ele vai pesar a mão. Porque durante o processo, durante o propósito, o chamado, Ele nos ordena e nos dá direção, não só para uma, mas para muitas coisas. E se a gente não toma essa direção e não obedece, a gente se dá mal. Então o povo fez o que Moisés pediu. E aqui eu vou encerrar a história de Moisés. Em Êxodo 12, 31, versículo 31, versículo 32. A palavra nos diz assim: ainda as trevas de noite cobriam o Egito, quando o faraó mandou chamar às pressas Moisés e Arão, e determinou-lhes assim: levantai-vos e saí imediatamente do meio do meu povo e das minhas terras, vós e todos os filhos de Israel, ide portanto e servi a Yahvé como tendes insistido. Levai convosco vossos rebanhos e vosso gado como pedistes, parti e pedi a vosso Deus, para que eu também seja abençoado. Versículo 37. Os israelitas partiram de Ramsés até Sucote. Havia cerca de 600.000 homens a pé, além de mulheres e crianças. Moisés cumpriu o chamado. Moisés cumpriu o propósito, esse propósito, porque se a gente continuar lendo, eles tinham que ir para a terra prometida, tem uma continuação aí, mas eu quero falar desse aqui. Deus usou a vida de Moisés e tirou mais de 600.000 pessoas de um país onde eles estavam sendo escravizados. Os irmãos conseguem imaginar isso? Um homem, dois, Moisés e Arão. 2 homens libertaram uma nação. Deus libertou através deles. Sabe por quê? Porque eles atenderam ao chamado. Muitas coisas antes eu sentia que não estava bem na minha vida. Eu sentia que faltava alguma coisa. E eu perguntava ao Senhor: Senhor, mas o que eu tenho que fazer? Por que não está dando certo? Por que a gente não vê dar mais certo? Por que a gente não vê o crescimento? Por que a gente... Porque eu não tinha aceitado o chamado. Quando a gente não aceita, tudo fica travado. Não há prosperidade, não há crescimento. Não há. E esse ano, como eu disse aqui, foi o ano em que Deus fez isso comigo, tem feito na minha vida, porque eu decidi responder sim, Pai, eu aceito. Eu achava que eu não era boa o suficiente.
Eu achava que não era para mim. Eu achava que até que Deus colocou pessoas do meu lado, pessoas perto de mim, pegaram os meus braços, pessoas que já estavam e fizeram assim. Sabe aquela passagem que quem é que está sentado? É Moisés mesmo. Moisés está sentado, está ocorrendo uma batalha, uma guerra. E quando Moisés abaixava o braço, o povo de Israel perdia. Quando Moisés levantava o braço, o povo de Israel prevalecia contra os inimigos. Sabe o que aconteceu? Teve uma hora que Moisés não conseguia mais segurar os braços lá em cima. Veio um homem de cada lado, pegou os braços dele e ficaram segurando. E foi isso que aconteceu comigo esse ano. Pessoas que já estavam próximas de mim, as irmãs aqui dessa igreja, as mulheres dessa igreja, pegaram nos meus braços e falaram: vem, você aceita? Então vem. E elas estão segurando os meus braços. E Deus também colocou mais pessoas, onde eu posso conversar, onde eu posso desabafar, onde eu posso ter um tempo que antigamente não tinha. Deus tem um chamado para a sua vida. A palavra nessa manhã é essa. Nós estamos aí encerrando o ano. Lá vem 2023. E eu quero profetizar na sua vida que 2023 será um ano melhor do que o de 2022 e que você estará cumprindo o propósito de Deus. Que você estará cumprindo o chamado de Deus. Se você ainda não sabe qual é o propósito, qual é o chamado, você entenderá e perceberá aquilo que Deus tem para a sua vida e você aceitará. Sabe por quê? Porque Ele está te capacitando, porque Ele vai estar contigo e você cumprirá o que Ele pediu. Essa é a palavra dessa manhã, para que nós iniciamos 2023. Se você não sabe, busque saber. É tempo com Deus que vai te direcionar. E se você já sabe, aceita. Aceita. Fala: Senhor, eu vou. Mesmo que já você não saiba o que fazer, mas dá o primeiro passo. Sabe por quê? Se você der o primeiro passo, Ele vai te direcionar o restante. Então nessa manhã nós vamos fazer uma oração. E eu senti de Deus aqui, pastor, de te chamar aqui à frente. E você, que ainda não entendeu, ou está com dúvidas, ou está parado no propósito que Deus colocou no seu coração, eu queria te chamar aqui na frente. Que o pastor vai estar orando por você. O pastor vai estar intercedendo pela sua vida. E todos nós iremos iniciar 2023 certos do chamado do Senhor para a nossa vida. E aceitando aquilo que Ele nos pedir. Vem sem receio, vem sem medo. É uma oração que você vai receber. Deus vai te ajudar. Se você tem medo, vem também. Você já sabe. Você até deu um passinho, mas tem medo. Vem também. Vem também. Vem também, porque hoje vai cair por terra todo medo, todo receio, toda dúvida. Tudo. Porque se Deus te chamou, Ele vai fazer através da sua vida. Ele vai cumprir o propósito dEle na sua vida. Amém? Pai, em nome de Jesus,
poder do teu santo nome. Pai, pelo poder do teu santo nome, eu oro, Senhor, neste momento para que a gloriosa e poderosa unção do Senhor venha sobre a vida, Senhor, de cada um dos teus filhos neste lugar. Em nome de Jesus, que o poder do Senhor seja de tal maneira, Senhor, sobre a vida de cada um dos teus filhos agora. Pai, revestindo, Senhor, com autoridade, com ousadia, em nome de Jesus. Pai, jogando por terra tudo aquilo que não provém do Senhor. Quebrando, Senhor, todas as cadeias, todas as correntes, tudo aquilo que tem se levantado para poder impedir, para poder parar, para poder atrapalhar, em nome de Jesus. Na autoridade, em nome de Jesus, nós oramos, Senhor, nessa manhã, declarando, Senhor, do teu fogo, do teu poder, do teu Santo Espírito, declarando da unção poderosa do Senhor, revestindo, cobrindo com fogo, com glória, em nome de Jesus, ungindo, Senhor, enchendo da autoridade, enchendo do poder, enchendo o revestimento do Senhor, em nome de Jesus, declarando nessa manhã, com fogo, com a unção do Senhor, sobre a vida de cada um dos teus filhos que estão neste lugar. Pai, em nome de Jesus, declarando, Senhor, caindo por terra hoje, na autoridade do nome de Jesus, jogando por terra tudo aquilo que tem gerado desânimo, que tem gerado, Senhor Deus, angústia no coração, no peito. Em nome de Jesus, nós declaramos, na autoridade do Senhor Jesus, que o Senhor vai agindo agora, que o Senhor vai operando agora. Em nome de Jesus, opera, Senhor, libera da cura, libera, Senhor, da autoridade, libera do revestimento, em nome de Jesus, libera, Senhor, derrama glória, derrama fogo, derrama unção, derrama poder, em nome de Jesus, começa a receber neste momento, em nome de Jesus, o revestimento que vem do alto, o revestimento do fogo do Espírito Santo, agora em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, eu declaro, em nome de Jesus, nós declaramos, em nome de Jesus, cai por terra agora, todo impedimento, em nome de Jesus, nós declaramos, em nome de Jesus, todo impedimento agora, na autoridade do nome de Jesus, nós ordenamos, é 1, é 2, é 3, em nome de Jesus, cai por terra agora, na autoridade do nome de Jesus, nós declaramos a falência de toda arma preparada contra a tua vida. Em nome de Jesus eu declaro a falência de toda ferramenta preparada contra a tua vida. Tudo aquilo que tem atrapalhado o mover do Senhor, tudo aquilo que tem atrapalhado os projetos de Deus, cai por terra agora. Em nome de Jesus eu declaro, em nome de Jesus, a falência de toda arma preparada contra a tua vida. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, seja cheio do revestimento do alto, seja cheio do poder do Espírito Santo, seja cheio da autoridade que vem de Deus, seja cheio da confiança para avançar naquilo que o Senhor tem te chamado. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu quero convidar a irmã Amanda e a irmã Evelise para nós louvarmos ao Senhor. Nós vamos adorar o Senhor. Continue aqui, nós vamos adorar o Senhor. Aquele louvor que nós adoramos, seguro estou nos braços daquele que muito me ama. Não sai desse lugar em nome de Jesus, até do alto você ser revestido pelo poder do Espírito Santo. Você só vai sair aqui da frente na hora que você sentir, não, agora sim estou revestido do alto com o poder do Espírito Santo, e volta para o seu lugar então dando glória a Deus. Mas enquanto o Espírito Santo não encher você, você não vai sair daqui. Em nome de Jesus eu declaro, em nome de Jesus você vai sair daqui hoje com autoridade para vencer todas as adversidades que o inimigo tem se levantado. Em nome de Jesus, o Espírito Santo de Deus quer curar você aqui hoje. Você precisa sair daqui curado, revestido, cheio da autoridade de Deus. Você tem olhado para trás e dizendo assim, mas não tem dado nada certo. Não tem dado certo, por isso estou desanimado. Mas hoje o Espírito Santo de Deus está te dizendo, seu amor perfeito sempre
Acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso. 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 Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Caio de novo em tuas mãos. Gosto dessa graça maravilhosa. Vai receber o dom santo Espírito. Vai recebendo o dom santo do Espírito Santo. Vai recebendo o revestimento do Espírito Santo. Vai recebendo. Tuas mãos. Vai recebendo. Acharei conforto em teu amor, Vai ser pois eu cheio, sei cheio, que cheio. és aquele que me guarda. E aquele que te guarda, ele não dorme. Me guarda. Ele não vacila. Ele não erra. Ele sempre está preparado para te defender. Em teus Esse é mais braços é o meu descanso. E no descanso desse Em braço, teus você vai braços de Deus. é o meu descanso. Você vai avançar para um 2023 diferente. Em teus braços é Revestido e cheio da autoridade, Senhor. em teus braços é o meu descanso. Aplauda o Senhor Jesus. Aplauda o Senhor Jesus. Aplauda o Senhor Jesus.